Queridos irmãos e irmãs, né? Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Nós vamos ter a palestra com a nossa irmã Deide Rocha, que vai falar um tema do Livro dos Espíritos. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje, que possamos contar com o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade, dos irmãos desta casa tão querida e amada, no plano espiritual, para que a nossa irmã seja bem intuída, e será, sem dúvida, para que possamos aprender ao máximo os ensinamentos que serão passados para nós na tarde de hoje. Agradecemos mais uma vez a oportunidade que estamos tendo, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Deide Rocha. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que possamos realmente ser orientados, instruídos, intuídos para transmitir para todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos e que precisamos tanto de uma palavra de esperança, de consolação, de conhecimento, de esclarecimento, tudo isso o que a doutrina dos Espíritos nos proporciona. Para chegar até aqui, a gente precisa necessariamente passar por uma série de degraus, né? Não só nessa vida presente, nessa encarnação presente, como de tantas outras que a gente vem trabalhando, vem se esforçando, vem aprendendo, vem coletando conhecimentos. E quando a gente tem uma doutrina como essa, que é um tratado de filosofia, é um tratado científico a respeito de fenômenos, a respeito de esclarecimentos, a respeito de coisas que dizem respeito a nós, na nossa vida cotidiana, na nossa vida presente e na nossa vida futura. Quando a gente tem esse tratado, uma porta gigantesca se abre na nossa vida, nas nossas escolhas do dia a dia e na nossa vontade de estar aqui para compartilhar isso. Vir aqui conversar com todos vocês, olhar para cada um de vocês e saber que todos nós estamos buscando as mesmas coisas que nos façam felizes, que nos façam entender o que estamos fazendo nesse mundo, que nos façam conviver melhor com o nosso próximo, que principalmente nos façam ter uma relação amorosa com o nosso próximo e muito amorosa com Deus. Os espíritos, quando ditaram para Kardec toda essa obra, e foram espíritos superiores da mais alta escala espírita, foram espíritos que se irmanaram para ditar para um ser que estava encarnado nesse nosso planeta, mas com uma missão muito grande, muito importante e muito, muito difícil. Às vezes a gente entra num trabalho e a gente assim começa a fazer com todo amor e carinho, se dedica àquela tarefa. E aí as pessoas vão vendo o nosso trabalho, vão vendo o nosso esforço, e a gente consegue apoio e consegue elogios, porque somos ainda espíritos que precisam desse incentivo elogioso do outro para poder ter mais força e trabalharmos mais. Mas se temos uma crítica, desabamos. Porque a gente ainda não sabe lidar com as críticas, a gente não sabe lidar com
alguém nos empurrando, a gente não sabe lidar com alguma coisa que atrapalhe aquela nossa vontade de acertar, e aí, muitas das vezes, sucumbimos. Eu estava lendo, assim, para ver o que nós vamos falar, porque cada vez que a gente vem para cá, a gente fala, nossa, é uma vastidão de assuntos, né? Mas tem sempre um assunto que está, no momento em que a gente está atuando na nossa vida do cotidiano, nossa vida em família, vida com os amigos, vida na sociedade, tem sempre um assunto que ele vem se instalando vagarosamente em nós. Para quando chegarmos aqui, podermos falar, não só porque estamos vivenciando isso, mas porque sabemos que no mundo em que vivemos, todos nós, de uma certa forma, vivemos e passamos por algumas coisas que precisamos esclarecer, que precisamos realmente entender para poder aceitar, para poder compreender de fato e para poder aplicar. E o Livro dos Espíritos, que, como eu disse, é um tratado de esclarecimento filosófico e científico e também de grande consolação, além da introdução em que ele vai explicar como é que esse trabalho se deu, que foi gigantesco, mas como é que ele se deu? Então, ontem me deparei com os prolegômenos, essa palavra grande, que significa, são as noções e os princípios básicos para a compreensão do texto. Por quê? Porque aqui ele nos dá uma pequena amostra de como o trabalho se desenvolveu e, nesse momento, como é que os espíritos disseram para ele que se desenvolveria. E aí, quando a gente pensa no que a gente aqui passa de receber uma crítica e ficar mal, e achar que ninguém está do nosso lado, que ninguém está nos apoiando, né? A gente lendo o que ele ouviu dos espíritos, nós, como pessoas que estamos aqui lutando para galgar um degrau a mais nessa encarnação, com certeza não saberia dizer para vocês se nós não desistiríamos na primeira página. Eu acho que já não aguentaria muito tempo, não. Eles disseram para ele assim, para Allan Kardec, ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. E Kardec jamais disse que o trabalho era dele. O tempo inteiro, em toda a codificação, ele vai dizer, é um trabalho dos espíritos. O meu concurso aqui, a minha tarefa aqui, foi catalogar, foi ouvir, foi estruturar, traduzir isso de uma maneira, com um método bastante cuidadoso. Então, ele não se arvora de jeito nenhum de ser ele o autor dessa obra fantástica que nós temos nas mãos. E eles continuam, nele, no trabalho, pusemos as bases do novo edifício que se eleva e um dia deverá reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, revelo-emos juntos a fim de controlar todos os detalhes. Porque era algo que vinha para revolucionar. O Espiritismo, ele é revolucionário. Ele nos liberta. Até então, nós tínhamos conhecimento de muitas revelações, das revelações trazidas por Jesus, fantásticas, que nos davam já uma base bastante grande para que pudéssemos ser pessoas que quisessem evoluir, que quisessem progredir, que quisessem praticar o amor ao próximo. Mas ainda não compreendíamos tudo. Então esse trabalho veio para nos esclarecer, ampliou de tal forma o leque que nós não podemos dizer que não sabíamos. Porque não há nada para fazer interpretações. Ele clareia. E aí nós tomamos a responsabilidade. A partir do momento que conhecemos o que aqui está, tomamos para nós a responsabilidade
de conduzir a nossa vida dentro dessa ética. É uma ética moral em grau supremo, dentro da nossa capacidade de entender o Supremo. Porque nós não temos ainda essa condição de entender o que é Deus, o Ser Supremo. Nós conseguimos chegar a um momento de calor pelo amor que Ele nos dá, pelo amor que Ele nos transmite. Mas não conseguimos entender nem o que há de universo por aí afora, nem como são esses espíritos puros, e muito menos como é Deus. Mas basta que saibamos que Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele é um Pai de amor e que está sempre provendo para que nós tenhamos boas companhias. Porque é disso que nós vamos falar, desses guardiães que nos protegem, que damos a eles nome de espíritos protetores, damos a eles nome de anjos da guarda, que estão no nosso lado constantemente, não só por uma encarnação, mas por milhares e milhares de encarnações, incansavelmente. É aquela mãe amorosa, aquele pai amoroso, que mesmo que o filho esteja distante, ela está lá, fazendo oração, para onde quer que ele esteja, para que ele seja cuidado, para que ele seja velado, para que ele seja absolutamente seguro, né? Então, Deus nos provê esses espíritos que vão dizer para Kardec: não te deixes desencorajar pela crítica. Nesse trabalho gigantesco, hein? Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre as pessoas interessadas em trapaças. Encontrá-las-á mesmo entre os espíritos, pois aqueles que não são completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear a dúvida, por malícia ou por ignorância. Mas prossegue sempre. Crê em Deus e marcha confiante. Aqui estaremos para te sustentar, e aproxima-se o tempo em que a verdade brilhará por toda parte. Olha a sustentação. É claro que, diante dessa certeza que Kardec tinha, dessa segurança que os espíritos passaram para ele, é claro que toda a obra já estava desenhada em outros planos. Ele foi um missionário, como tantos que tivemos, para nos dar exemplo. Deus nunca deixou de nos mandar bons exemplos. Sempre haverá, sempre houve e sempre há entre nós bons exemplos. Pessoas que estão entre nós fazendo boas ações, cuidando para que outras pessoas tenham também garantias, que tenham também os mesmos conhecimentos que elas têm. São pessoas que não estão por aí segurando informações. São pessoas que estão zelando pelo bem maior de uma comunidade. E os espíritos vêm zelar pelo bem maior de uma humanidade. Porque nós somos um planeta entre tantas moradas de Deus. Mas estamos certos de que aqui, nesse planeta, há muitos, muitos espíritos nos cuidando para que a gente não caia, não esmoreça, não desanime. E esses prolegômenos vão nos remeter à questão 558 do Livro dos Espíritos, em que a gente vai tratar um pouquinho das ocupações e missões dos espíritos. Essa questão tem a seguinte pergunta: os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal? Eles respondem: eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea, nem às angústias da necessidade. Então, a gente não consegue, dimensionar isso.
como é que tem, nesse mesmo espaço em que a gente está aqui agora, tantos espíritos cuidando dessa harmonia do universo. Porque o universo, para estar harmônico, ele precisa ter pontos de luz em cada partícula que se encontra nos planetas, espalhados pelo universo. Então, se cada partícula, cada um de nós tem pelo menos um, que nós podemos ter muitos espíritos protetores a nos guiar, nos aconselhar, a cuidar de nós. Mas um está conosco permanentemente. É o nosso anjo guardião. Ele está conosco porque ele vela por nós como um irmão querido. Como um pai na terra vela pelo seu filho, como uma mãe não fica noites e mais noites sem dormir, velando por aquele filho que está adoecido, ou que fica noites e noites e dias, velando por um filho que está se desgarrando, e ela fica incansável, e ela não pede só por ela pede por aquele filho. E ela vai mais adiante, ela não pede só por aquele filho, ela pede por aqueles que estão na companhia do seu filho, encarnado ou desencarnados. Porque quando um pai e uma mãe veem um filho indo para o descaminho, ela pede por ele sempre. Mas ela também, com um coração cheio de fé, pede por aqueles anjos que estão acompanhando seu filho e seus amigos e seus companheiros, pede que eles não descuidem, não o abandonem. Não nos deixem ir sozinhos, solitários, entristecidos, para que nenhuma ovelha se perca. Esse é um trabalho grandioso dos espíritos, porque eles velam por nós o tempo inteiro, porque nós somos ovelhas. E nós desgarramos muitas vezes, porque desistimos, porque somos fracos, porque não aceitamos crítica, porque queremos sempre algo do nosso interesse pessoal, porque olhamos para o vizinho e dizemos, nossa, lá está tudo certo, a família dele tudo em paz, eles não brigam, aqui em casa é um griteiro só, né? Tem aquela história da grama do vizinho, a grama do vizinho é verdinha, a minha está amarelada, o que ele faz melhor que eu? Como é que a gente está cuidando da nossa grama? E como é que a gente está cuidando dos nossos pequenos e constantes interesses pessoais que sobrepõem aos interesses espirituais? Porque quando eles são confrontados, a gente desanima, a gente diz, está vendo, eu não faço mais nenhum trabalho, ninguém deixa. Poxa, eu estava indo tão bem, mas sempre vem tirar meu tapete. Que tapete é esse que eles tiram? Quem tira? Quem é que deixa que tirem o nosso tapete? Por quê? A gente tem muitas frases por aí. Mas essa semana meu filho falou uma para mim que é: mãe, a paz do mundo começa em mim. Sim. E é uma frase tão fácil de ser dita. Eu disse, meu filho, o que você entende por isso? Sim, porque eu preciso estar em paz. Mas o que é estar em paz? Porque quando a gente pede a Deus que nos dê paz, a gente fica achando que Ele vai mandar a paz para a gente. E, na verdade, Ele vai mandar muito conflito para que você exercite a sua capacidade de ter paz. É para isso. Pedir paciência, peça algo para que você exercite a sua paciência. Porque aí sim, e aí veremos que todos nós, no momento em que temos que exercitar essa nossa possibilidade de paz interior, essa nossa capacidade de ter paciência, veremos que temos companhia para esse esforço. E essa companhia está aqui, agora, do lado de cada um de nós. Está comigo agora, para que eu não fale muita bobagem, para que eu diga as palavras certas, para que eu não me
assim, me desagregue daquilo que estudei para vir aqui falar. Que não seja só da boca para fora. Para que eu sinta o que eu preciso falar, para que atinja mais e mais corações, para que atinja mais e mais pessoas, para que se interessem por estudar, por aplicar e por conversar com esse anjo que temos, que não nos desvia, que está sempre a nos falar, sempre. Não há uma única coisa que nós façamos na vida que nós não tenhamos uma orientação, porque para isso eles estão a nos acompanhar. É uma missão. E é uma missão tão importante que eles escolhem seguir um dos seus pupilos, digamos assim, um dos seus irmãos a quem ele acompanha, por várias e várias e várias encarnações, até que ele entenda que ele também pode ser um anjo guardião. E esse ele somos nós. Olha que esperança de conquista espiritual. Sabermos que nós, algum dia, poderemos ser um guardião de alguém, com essa responsabilidade. Sabermos que nós podemos, pelo nosso esforço próprio, deixar esse mundo de provas e expiações, passar por um outro mundo de regeneração, depois galgar outras escalas espíritas em que nós poderemos ser o guardião de alguém. É um projeto de vida. Porque a vida, ela é contínua. Nós não deixamos de viver quando desencarnamos. Nós desencarnamos e vivemos. Depois nós reencarnamos e vivemos. Então o nosso projeto de vida é um projeto para a eternidade. Não é um projeto para o que eu vou fazer daqui a uma semana. Não é um projeto para 2017. É um projeto para que algum dia nós possamos também estar em algum lugar nesse universo ditando um livro dos Espíritos para um outro Kardec, para uma outra humanidade, que de alguma forma também vai estar precisando do que nós temos para falar, para demonstrar, para exemplificar, né? Passar adiante as informações que recebemos, as conquistas que tivemos. Então, com esse tratado que explica como é que nós estamos andando aqui, como é que a gente continua passando por esses planetas que nós teremos que passar necessariamente, porque a gente precisa passar por diversos graus, por diversas instâncias. Nós estamos ainda no início da nossa caminhada. É o inicinho. E até por isso que a gente não precisa se desesperar. A gente precisa, sim, trabalhar, não descansar, não é assim, já que temos aí muito tempo aí pela frente, né? Agora eu vou dar uma descansada, volto aí na encarnação seguinte, e aí começo a fazer tudo de novo, aí eu vou me fazer as pazes com aquele parente complicado, e aí eu vou começar a gostar de sogra, e aí eu vou me dar bem com o vizinho, vou tolerar tudo na próxima encarnação. Nada, se a gente não fizer isso agora, na próxima também não vai estar pronto. Porque é de agora, é nesse momento. É nesse momento em que a gente precisa levar uma palavra de paz, quando tudo está em conflito ao nosso lado. Aprender a silenciar quando as pessoas estão ao nosso redor aos gritos. Porque quando elas estão aos gritos, elas estão pedindo socorro. Por mais que estejam esbravejando, por mais que estejam se xingando, por mais que estejam se ameaçando, elas estão, cada uma delas, pedindo socorro. E nós só podemos socorrê-las se primeiro entrarmos em contato com esse Deus que está eternamente nos mandando auxílio.
entrar em contato com esses trabalhadores que nos auxiliam, esses espíritos abnegados, que estão 24 horas ali, e entrando em contato com eles, pedir orientação, ajuda. O que faço nesse momento? Como é que eu auxilio esses irmãos que estão lutando? Como é que auxilio esses 2 jovens que estão se ameaçando? Como auxilio esse casal que está prestes a cometer uma loucura na frente dos filhos? Como é que eu auxilio um local que eu frequento em que as pessoas só falam de violência? Como é que eu faço para que as pessoas, ao se encontrarem, possam ouvir-se umas às outras? Porque quando o conflito se estabelece, ninguém se ouve. Porque cada um quer gritar mais alto. E como nós, que estamos decididamente querendo não mais estar em conflito, não mais sermos objetos do escândalo, nós não queremos mais causar dores. Pelo menos conscientemente, nós não queremos mais. Então, como é que a gente auxilia quem está ainda nesse patamar, ainda está fazendo isso? Porque isso é constante, isso é diário. As nossas atividades do dia a dia, em que a gente frequenta o trabalho, a escola, enfim, as nossas atividades no supermercado, as casas das pessoas, nós sabemos que a tendência que nós temos é de falar de alguma coisa ruim. Porque isso é o que sustenta um assunto, né? E às vezes a gente chega num lugar que alguém fala, você soube do estupro? Ele fala, não sabia, não soube não, gente. Aí tem alguém para contar em detalhes riquíssimos, detalhes pormenores, assim, absurdos. E aí, nesse momento, vem o pedido de auxílio. Porque você também não quer ser indelicado, ser grosseiro, falar, não quero saber disso não, eu já nem tenho televisão em casa que é para não saber disso mesmo. Não, porque aquela pessoa precisa de falar daquilo, porque ela está com isso efervescendo, porque isso está doendo. Porque quando acontece com alguém que nós não conhecemos, acontece conosco. Porque se ele é um irmão, se ele é um espírito encarnado no mesmo momento, no mesmo plano que nós, ele é alguém de quem precisamos cuidar, sim. O violentado e o violentador. Porque eles também têm os seus anjos guardiães. Eles também têm os cuidados de Deus. Eles também não vão ser deixados para o lado, para fora. Eles serão cuidados como ovelhas desgarradas. Então, se nesse momento pudermos, com o auxílio do nosso anjo guardião, que está ali para nos orientar mesmo nisso, assim, o que falar nesse momento? Pedir a essa pessoa, ok, essa notícia já chegou até mim, então vamos fazer o que agora? Que tal uma prece? Que tal um pedido de ajuda desse anjo guardião? Pedir para que esteja lá, perto de quem sofreu o dano e de quem causou o dano. E por um amor muito grande, que nós nem concebemos, Jesus Cristo teria dito, peçam ainda mais por aquele que causou o dano. Porque o que sofreu o dano já está tendo os pedidos de todos nós, já está tendo o auxílio de todos nós e precisa do nosso auxílio também, e precisa da nossa oração, e precisa do nosso acolhimento. As vítimas sempre precisam do nosso acolhimento, porque nós também podemos ser vítimas, só que nós também podemos ser os ofensores. A gente nunca se coloca no lugar do ofensor para ter empatia, a gente tem empatia logo com a vítima. Só que nós temos um potencial enorme para sermos ofensores. E nem sempre ofendemos violentando fisicamente. Mas muitas vezes ofendemos praticando a maledicência, espalhando a fofoca, distribuindo
comentários desagradáveis, replicando essas notícias violentas que não ajudem em nada o nosso mundo. Os espíritos dizem: a vaidade de certos homens que creem saber tudo e tudo querem explicar à sua maneira dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente se ocuparem das coisas essenciais. E essa doutrina, a dos espíritos, será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. É com perseverança que chegamos a recolher o fruto dos teus trabalhos. A satisfação que terás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será para ti uma recompensa cujo valor total conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Nem ali eles deram a segurança de que essa obra, com todo esforço, com todo o cuidado que estava tendo, seria compreendida, porque eles já sabiam, eles são espíritos superiores, sabiam que ia ter muitos obstáculos, ia ter muitas críticas, muita gente querendo derrubar. 158 anos depois, a gente ainda vê muito isso por aí, né? É claro que essa doutrina é uma doutrina universal, mas ela atingirá paulatinamente todos os corações, pela força do amor, pela força da convicção científica do estudo desses fenômenos estudados, para que ele chegasse a esse esclarecimento que estamos tendo agora de que, olha, não estamos sozinhos nesse universo. Ok, mas isso a gente já sabia, só que a gente não sabia da influência que eles tinham na nossa vida. Influência positiva quando queremos, quando estamos atentos, quando estamos orando e vigiando. Influência negativa quando também queremos, porque nós fazemos escolhas. Somos nós que escolhemos diariamente o que vamos ter no café da manhã. Se vamos ter uma guerra durante todo o dia, um gosto amargo, porque acordamos atravessados, acordamos e o dia não estava do jeito que nós queríamos, acordamos porque o cachorro do vizinho gritou, acordamos que um telefone tocou, ou nós escolhemos que o café será regado a mel, e daremos bom dia para tantos quanto encontrarmos na rua, e daremos apoio a tantos quanto vierem nos pedir apoio, auxílio. Ouviremos, daremos o nosso tempo para ouvir alguém, ainda que seja por 1 minuto. Tem gente que olha para a gente e a gente percebe que ela precisa falar alguma coisa. Mas quantas vezes nós dissemos: olha, sinto muito, agora eu não posso, estou com pressa, atravesso a rua, né? E às vezes era 1 minuto. Quando a gente pensa que os nossos atos são sempre acompanhados de consequências, isso nos traz essa grande responsabilidade de orar e vigiar. Porque cada pensamento nosso, cada ação nossa, tem um desdobramento que muitas das vezes nós não conhecemos e não vamos ficar sabendo. É o que um psicólogo que nos dá cursos de mediação chama de transcendência dos nossos atos. Quando nós cometemos qualquer ato, bom ou ruim, nós não alcançamos a transcendência deles, nós não sabemos onde ele vai parar. Seja porque a gente, por exemplo, deu a passagem para uma pessoa no trânsito, digamos que seja isso, né? Que todo mundo anda apressado, as faixas brancas quase não são respeitadas, mas digamos que nós, um belo dia, resolvemos, então, vamos parar em todas as faixas brancas. E que naquele dia, especialmente, que nós paramos numa faixa branca, alguém que estava por 1 minuto
de vida que precisava atravessar aquilo, para pegar do outro lado um ônibus, alguma coisa que fosse salvar a vida de alguém, um carro, um bombeiro, por causa desse minuto, salvou a vida de alguém. Nós nunca saberemos. Da mesma forma, o contrário, se nós não paramos, e essa pessoa perde esse 1 minuto de vida e deixa de salvar alguém, deixa de ajudar alguém ali na frente que ia caindo, deixa de fazer qualquer coisa, nós não saberemos. Mas é um resultado da nossa atitude. Como é um resultado da nossa atitude? O fato de explodirmos e depois nos arrependermos. Arrependimento é bom aos olhos de Deus, mas as consequências da nossa explosão nós nunca saberemos. A quem atingiu, como atingiu e quais foram os danos causados a quantas pessoas lá na frente. Nós nunca saberemos. Então, para que a gente tenha a consciência tranquila. E consciência é algo que contém todas as leis de Deus. Lá elas foram escritas. Então, nós não podemos nem alegar o desconhecimento delas, porque elas estão inscritas aqui. Quando a gente tem essa consciência tranquila de que cada ato nosso representa uma série de ações lá na frente, o orar e vigiar é mais do que necessário. Porque aí a gente pode ter a tranquilidade de que a gente vai cometer um ato sempre, pelo menos que ele não seja um ato melhor que a gente pudesse fazer, que não seja um ato de bondade extrema, mas que ele seja um ato que não vai causar nenhum dano. Ou se ele vai causar algum dano, que o dano seja o menor possível. E dentro dessa perspectiva, o nosso anjo guardião que está aqui, do nosso lado, pode nos auxiliar muito. É só estarmos em contato com ele. Mas nem sempre a gente entende, a gente não ouve, eu não sou médium, eu não sei ouvir nada. Gente, nós sabemos que nós temos, porque nós sentimos essa presença. Quantas vezes a gente deixou de fazer algo por alguma intuição, por alguma coisa que a gente pressentiu, a gente deixa de fazer e depois a gente vê, puxa, que bom que eu não fiz. Que bom que eu não fui tomar satisfação com aquela pessoa. Eu estava prestes a ir lá e já, entornar o balde e de repente ouvi alguma coisa, ou alguma coisa me aconteceu, ou eu estanquei de alguma forma. Sim, não, depois eu falo isso. E depois você vê que a pessoa vem e fala com você, aquela hora eu estava fazendo não sei o quê, mas eu estava pensando em outra coisa, desculpa, nem te vi. E a gente já tinha julgado, sentenciado, condenado e executado, porque nosso juiz, ele é severo com os outros. Ele é benevolente com a gente. O nosso tribunal aqui dentro, com a gente, é uma graça. A gente tem desculpa, a gente fala, não, eu não fiz não fiz por isso. Eu não fiz porque fulano chegou na hora que eu ia fazer, não deu certo. Para nós temos todas as desculpas. Para o outro, desculpa zero. Né? Porque a gente ainda tem a mania de fazer suposições. A gente sempre acha que sabe tudo da outra pessoa. A gente sabe o que ela vai falar, o que ela vai fazer. Então a gente faz diálogos o tempo todo. Eu vou chegar e vou falar, mas aí vai me responder assim. Mas aí eu vou ficar muito brava se ele responder assim. Aí eu vou ter que arrumar uma resposta para essa resposta dele. E a gente faz isso o tempo inteiro. E o que acontece para que a gente não faça isso? É que quando a gente se pega fazendo isso, é a hora do para. Para aí. Deide, são só suposições suas. Você nem sabe o que a outra pessoa de fato está pensando, porque a gente não sabe mesmo. A gente não sabe mesmo, né? E a gente tem hora que a gente diz isso e ouve isso de muitas pessoas. Eu conheço tanto sujeito que eu sei o que ele vai fazer, eu tenho certeza absoluta. E às vezes o sujeito não faz. E aí, como é que ficou a nossa certeza de que tinha tanta certeza de que ele ia responder daquela forma, de que ela ia agir daquela forma? O que a gente faz com essa certeza? É nessa hora que entra o autoconhecimento. É nessa hora que a gente podia parar e falar assim, engraçado, né? Eu tinha tanta certeza. Então, já que eu não posso ter tanta certeza assim, de agora em diante eu vou me vigiar mais. Toda vez que a minha cabeça começar a girar nesses termos, eu sei que vai responder dessa forma, eu sei que o sujeito vai fazer isso. Nesse momento, é o clique de falar, olha, não, porque você já falou isso lá atrás e não deu certo. Não foi bem assim.
Então você já sabe que não é assim que tem que reagir, né? Então nós temos tantos mecanismos, gente, muitos mecanismos. É essa ajuda externa e espiritual, é a nossa própria condição de sabermos, de sermos aprendizes de tudo que nos foi revelado e aprendizes bem aplicados. Podemos sim parar, podemos chegar uma hora e falar, não, olha só, a gente vai lá, encontra aqui uma questão fantástica, que dá uma dica fantástica, por que eu não vou fazer isso? Eu vou tentar, de hoje em diante, cada vez que eu pensar em ir lá tirar satisfação, em ir lá reclamar de alguma coisa, eu vou parar e vou ler pelo menos uma questão que fala disso, que fala, olha, autoconhecimento, pensa no seu dia. Põe lá na sua cabeceira o que fazer todos os dias, todas as noites, que avaliação fazer das suas ações durante todo o dia. Ah, não vai dar para esperar a noite. Então tá, em 1 minuto você se concentra, para aí com você mesma e diz, o que eu posso fazer agora? O que eu preciso fazer para que eu não cometa nenhum ato do qual eu vá me arrepender depois? Que tipo de ajuda você, meu irmão, meu guardião, pode me dar para que eu pare? Para que eu não seja a causa do escândalo? Para que eu não me arrependa das minhas palavras? Para que eu não me arrependa dos meus atos? Porque nós passamos a vida fazendo, desfazendo, prometendo não fazer, fazendo de novo. E a gente pode, num determinado momento, falar, não, aqui eu sei que não preciso errar mais. Porque eu já sei que eu tenho orientação suficiente para não fazer isso. É muita coisa, gente. É muita coisa. E aí, quando a gente fala dos espíritos, das ocupações dos espíritos, a gente também vê que nesse capítulo de Anjos da Guarda, que é tão extenso, que isso aí seriam muitas e muitas horas de estudo, de conscientização mesmo do que esse ser está fazendo ao nosso lado, a missão dele, e que a gente possa ter consciência de que podemos ajudá-lo também, né? Porque na maior parte do tempo a gente dificulta a missão do sujeito lá. Poxa, ele está numa missão grandiosa. A gente sabe que ele aguenta muito mais coisa que a gente. Mas a gente pode facilitar de vez em quando, né? A gente, de vez em quando, podia ajudar. Falar, não, olha só, eu vou facilitar aqui, meu querido, vamos lá. Vamos fazer alguma coisa em prol do meu próprio, porque a gente não é egoísta, eu vou fazer meu próprio desenvolvimento, mas está ajudando ele também. E estamos ajudando a tantos mais que estão nos rodeando. E que começam a ver as nossas atitudes sendo modificadas. E que querem isso para as suas vidas. Nenhum de nós quer ser infeliz, nenhum de nós quer ser grosseiro, nenhum de nós quer causar danos. Nenhum. Não há. Nós temos a chama do bem, nós temos a chama do amor. Não somos feitos dessa matéria que quer o mal, que se levanta e fala, hoje eu vou prejudicar alguém. Não sei nem quem, vou sair por aí. Ninguém faz isso, não é assim que nós agimos. Nós estamos num planeta de provas e expiações, porque é o estágio em que estamos. E ainda prevalece o mal? Prevalece o mal. Prevalece o domínio da matéria? Prevalece. Somos agarrados ainda. E é por isso que estamos aqui. Porque se já tivéssemos conseguido abandonar isso, se tivéssemos conseguido a supremacia do espírito sobre a matéria, já não estaríamos aqui. Ou estaríamos aqui, sentadinhos invisíveis aí do lado de cada um de nós, né? Seríamos uns anjos protetores. Mas olha a consolação, nós seremos um dia. Olha que coisa boa saber que seremos. Agora, como é que começa esse trabalho? De hoje, a partir do momento que tomamos conhecimento. E nós tomamos conhecimento só agora? Não, nós tomamos conhecimento disso há muito tempo. Muito tempo. Primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. E é possível que a gente ainda precisa de muito mais esforço para entender a primeira, para entender a segunda, e aí chegar aqui e falar, mas estava tudo tão claro, meu Deus. Gente, eu nem precisava passar por tantas coisas assim, estava tudo tão claro, estava na minha frente o tempo todo. Pois é, está. Só que a gente tem uma preguiça enorme, né? A gente tem preguiça, a gente é preguiçoso, né?
Às vezes a gente quer uma resposta rápida. Não sei quanto tempo tem que eu falei aqui sobre as farmácias que se abrem a cada dia que eu passo no Alberto Brown tem uma farmácia nova, surpreendentemente. Eu já fico imaginando daqui a quantos anos terá só farmácia, será Alberto, farmácia Brownie. E aí isso denota que a gente é um povo doente, mas é uma outra coisa também. Denota que precisamos, e ainda estamos nesse patamar, do medicamento rápido, da cura rápida, do medicamento que tira a nossa consciência, que nos deixa inconsciente para fugir dos problemas que temos, porque temos. E por isso também nascem outras tantas formas de nos inconscientizarmos em busca de outras religiões também que oferecem o milagre rápido e fácil, oferecem a cura, né, pela troca. Temos muitas ofertas. E por sermos preguiçosos, muitas vezes a gente busca essas ofertas. Porque, né, a gente fala, nossa, é tão cansativo ter que mudar a mim mesma. É tão dispendioso ter que cuidar disso tudo, ter que trabalhar tanto, ter que estudar tanto, ter que comprar livro. Hein? Então, o que a gente faz? A gente compra uma pílula azul, a gente entra numa tenda dos milagres, né? A gente compra um livro romântico e que diz que é tudo assim mesmo, vai dar tudo certo, vai estar tudo direitinho, não precisa muito esforço porque tem gente cuidando disso para você, né? Então, nós fugimos das responsabilidades. E é aí que entra o Livro dos Espíritos. Ele fala, não dá mais não. Nós viemos aqui, mostramos tudo para você, explicamos tudo isso, contamos que ia ser difícil a sua missão, você ia falar isso para muita gente que ia falar, Deus me livre, não quero isso não, isso aí é coisa, né, teve gente que falou, isso é coisa lá, falar com os mortos, falar com os espíritos, isso é coisa do outro lado. Né? E aí as pessoas contradisseram Kardec, as pessoas contraditaram e queimaram seus livros. Para que isso não se propagasse, porque olha a responsabilidade num cara que vem e diz, estou colocando na mão de vocês a responsabilidade pela sua própria progressão. É você o responsável pela sua queda ou pela sua ascensão. Você é responsável por você evoluir, mas também é responsável por quantos você traz com você nessa sua caminhada evolutiva ou por quantos você deixa para trás. E é pior, por quantos você derruba e impede que andem no seu caminho. Então, gente, abre uma enorme cratera de responsabilidade e com ela vem o medo, naturalíssimo. Somos seres ainda muito, muito longe da perfeição. Então é óbvio que tenhamos medo. Claro que temos medo. Assumir essa responsabilidade, além de eu cuidar de mim, ainda tenho que cuidar do outro. Ainda tenho que cuidar para que o outro olhe para mim e não me siga se eu estiver fazendo coisa errada. Porque é uma responsabilidade. E quando a gente pensa em responsabilidade, fala, não, vou aqui, vou cuidar dos meus atos. Então estou cuidando desse quadradinho aqui, né? Só que o quadrado se expande. Né? Não é a pedrinha jogada no lago? A gente faz assim, aquelas ondas vão. Pois é, as nossas ações são como aquelas ondas. E um ato nosso é aquela pedrinha. Jogou, assim, os meninos gostam de fazer isso mais, né? Joga aquela pedrinha no lago, vai fazendo aquelas ondas bonitas. Uma pedrinha daquelas. É um ato que nós escolhemos praticar. Porque também temos que pensar que nós não fazemos nada que não queiramos. Não existe uma ação humana que não tenha sido escolhida. E aí tem muitas questões. Tem muitas questões para a gente parar, se debruçar, ler, entender o que significa, de fato, essa nossa responsabilidade. Porque nós escolhemos fazer qualquer coisa. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Sim,
o irmão espiritual. É o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. E o que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. Temos 10 minutos. Então, dentro dessa enorme carga de responsabilidade que vemos aqui, e a gente não vem para cá para sair daqui e falar, ai, vou conseguir nada, não. Do jeito que eu ando, não vai dar para mim. Não, ao contrário. É com todo esse exemplo que a gente tem, e aí a gente vai buscar, né, Jesus, vai buscar tantos outros mestres que passaram por aqui e que também nasceram como nós, simples, ignorantes, e foram adquirindo conhecimento, e foram adquirindo os esclarecimentos a respeito dos seus próprios atos, a respeito dos seus próprios sentimentos. Eles chegaram lá. E todos nos dizem, vocês também. Não é? Não foi Jesus quem disse, vós sois Deus? Na verdade, não foi ele quem disse, ele citou alguém que tinha dito já antes dele, vós sois Deus. E aí, nós podemos fazer tudo isso. Nós podemos entender que a gente não está sozinho, e aí não tem que desesperançar, não tem que ficar preocupado. A gente tem que trabalhar, é só isso. Podemos pegar a responsabilidade na nossa mão e falar, olha, é simples, porque se a gente está cuidando de nós, se está cuidando do nosso espaço, e aí entra uma proporção enorme de que é cuidar de mim, cuidar do outro, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa cidade, cuidar do nosso planeta, cuidar do universo. Porque em todas essas instâncias nós moraremos. Olha que show! Nós habitaremos em muitas moradas do Pai. Então nós precisamos cuidar de todas elas. E como é que a gente cuida delas? Elevando nossos pensamentos. Porque daqui partem emanações, vibrações, luzes, que vão ajudar irmãos que estão nas trevas. Vão ajudar irmãos que estão em busca também de luz. Porque ninguém quer ficar no escuro pela eternidade. Não existe eternidade de sombras. O Espiritismo é uma luz que vem jogar luz na luz. Já não estamos mais falando de sombras, estamos falando de Espiritismo jogar uma luz enorme, resplandecente, na luz, porque todos somos pontos de luz. Então ele vem só o quê? Ampliar essa imensidão de luz que existe em nossas vidas. Nesse caminho fantástico que Deus nos deu, que permite que nós reencarnemos para justamente consertar. A reencarnação vem para isso, para que a gente acerte o que não deu ali, vamos acertar e vamos conhecendo mais e acertando mais infinitamente. Então, para encerrar, eu tinha falado aqui do espírito protetor, que às vezes ele, né, a gente tem que ajudá-lo, tem que pedir para que ele esteja perto. Mas por que a gente vai pedir? Ele abandona? Às vezes sim, porque é preciso. A 495 vai dizer isso. O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências. Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não abandona completamente e sempre se faz ouvir. Então, um pedido. E às vezes esse pedido não é daquelezinho que não está nem em condição, porque ele está tão dominado pelo outro lado, pelo outro, o espírito, o irmãozinho inferior, que ele nem consegue. Então é isso que o nosso pedido, vai lá, ajude, proteja, não abandone. Isso ajuda, gente, isso ajuda muito. E o bom é saber que isso tem também em relação a nós, tem muita gente orando por nós. Nossos entes queridos que já se foram, nossos entes queridos que estão conosco nessa caminhada, que pedem por nós. É bom demais isso. Nós estamos protegidos de todos os lados. Olha que coisa boa, olha que consolo. Então essa doutrina
dos anjos da guarda, vocês vão ver lá, bem desenvolvida, na questão 495 do Livro dos Espíritos, que é uma lição linda de consolação, de esperança, dessa imagem que eles nos fazem, que nos dão a conhecer, que é essa imagem de nós termos sempre esse espírito protetor, esse espírito iluminado nos protegendo, nos ajudando, nos aconselhando, nos intuindo. Que todos nós possamos nos ligar a esse irmão que está do nosso lado, que nos protege. Sempre, em qualquer instância, em qualquer momento da nossa vida, se estivermos em qualquer lugar, em qualquer situação, inclusive naquelas em que estamos bem, e aí que a gente pode agradecer, agora está tudo certinho, aí, obrigada. Obrigada por estar aqui comigo. Obrigada por vocês estarem aqui, por me ouvirem, por compartilharem comigo esses estudos, e que os nossos anjos da guarda não nos abandonem, que continuem insistindo conosco e que tenham uma boa semana. Muito obrigada.